Agora, na Tati Multiplataforma. O consumidor tem hora e espaço garantidos. Hora do consumidor. Olá, Ribeirão. Olá, toda a região metropolitana de Ribeirão Preto. Hoje o bate-papo é com o Dr. Luiz Fernando Maldonado. Vamos tirar algumas dúvidas relacionadas ao direito condominial. Inclusive uma bem polêmica, né? Um projeto de lei que vai modificar ou pode modificar o cenário, né? As estruturas condominiais. Dr. Luiz Fernando, bem-vindo. Boa tarde, Rodrigo. Muito obrigado. Tá me ouvindo certinho? Tô, perfeito. Você trouxe um assunto extremamente polêmico para iniciar o bate-papo, porque esse projeto de lei, ele faz com que os maiores, né, os responsáveis pelos menores de 12 anos, sejam multados, sejam passíveis de multa caso esses menores de 12 anos estejam sozinhos, ou no apartamento, ou nas áreas comuns, ou na piscina, né, nas dependências do condomínio. Eu gostaria que o doutor falasse um pouquinho sobre isso, porque ele é bem pesado esse projeto de lei. Já não existe o Estatuto da Criança e do Adolescente que dá certos impedimentos, precisaria algo extra a aparecer dentro do direito condominial para especificar cada vez mais uma obrigação ou um dever, já que existe. Agora, a única coisa que o doutor vai falar sobre isso, mas a única coisa que eu acho interessante na realidade é nas dependências, né, nas áreas comuns. Agora os outros acabam tendo o Estatuto da Criança e do Adolescente. O assunto realmente é pesado, como você bem mencionou, Rodrigo, que vem, essa lei, ela já é um projeto de lei que já foi aprovado, ainda não é lei, mas está caminhando muito bem dentro da Câmara, do Senado, para vir a se tornar uma lei. E ela vai pegar pesado realmente com os pais, com os responsáveis. Isso já é uma briga dentro de condomínio há muito tempo, que é a questão de deixar criança menor de 12 anos sozinha, tanto no apartamento, às vezes o pai sai para trabalhar, a mãe sai para trabalhar e deixa a criança sozinha, ou às vezes deixa uma de 3 anos sobre os cuidados de uma de 9, né? Já vi acontecer. E também nas áreas comuns, piscina, parquinho e garagem, outros lugares. Isso é uma briga já dentro de condomínio. Por quê? O síndico, ele já aborda, ele informa que não é permitido, que o Estatuto da Criança e do Adolescente não permite, isso pode caracterizar até um abandono material. Já tivemos casos em Ribeirão Preto em que os pais perderam a guarda por conta de acidentes que aconteceram de crianças que ficaram sozinhas, porque isso acontece. Porém, o que acontece? Os condôminos, quando o síndico fala isso, os condôminos não acreditam. Eles vêm com aquele papo assim, eu pago o meu condomínio, eu faço o que eu quiser. O filho é meu, o apartamento é meu, eu faço o que eu quiser. Essa é a resposta que a maioria dos condôminos dão para o síndico quando ele tenta conscientizar a respeito. O síndico está tentando proteger o filho da pessoa, do condômino, orientar, e a pessoa vem com uma resposta dessa, porque, sendo prático e objetivo, é o que acontece no dia a dia. A gente que trabalha na área já está cansado de saber que é assim que acontece. Só que aí a pessoa usa o Estatuto da Criança e do Adolescente de forma errada. O condômino vem falar, mas o Estatuto da Criança e do Adolescente fala que meu filho tem direito ao lazer, né? Falando assim, deixar sozinho no parquinho, na piscina. De fato, o Estatuto da Criança fala que a criança tem o direito ao lazer, mas não significa que ela tem que ficar sozinha. Pai, mãe responsável, toda criança menor de 12 anos tem que ter uma pessoa responsável acompanhando ela. Como isso é uma situação que vem se tornando recorrente nos condomínios, tem tido muitos casos assim, alguns até com casos extremos, sérios, de machucar, até mesmo de óbito, os legisladores se atentaram para isso, viram a necessidade, até mesmo com essa crescente que existe de condomínios já há muitos anos. Então, cada vez mais devem existir leis para condomínios, porque antes não se dava muita atenção para condomínio. A lei não dava muita atenção para condomínio. Hoje, com esse aumento de condomínio, grande parte das pessoas migrando para moradia em condomínio, isso está chamando a atenção dos legisladores. Então, cada vez mais devem surgir leis que venham a disciplinar coisas de condomínio, assuntos de condomínio. E essa é uma delas. Devido a tantas ocorrências que tem tido, que esse projeto de lei ele vai alterar o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, assim,
não é uma lei que vai passar a vigorar independente. Não, esse projeto de lei, na verdade, é um projeto para alterar o Estatuto da Criança e do Adolescente para incluir essa obrigação. Porque, já, de certa forma, isso já está previsto lá, só que as pessoas não interpretam certo, geram dúvidas. Então, essa lei vem para deixar isso mais claro no Estatuto da Criança e do Adolescente, complementá-lo para dizer que se uma criança menor de 12 anos for encontrada sozinha, desacompanhada, seja no apartamento, na casa ou em alguma área comum, os pais estão sujeitos a recebimento de multa de 5 a 20 salários mínimos. Detalhe, quem vai aplicar essa multa não é o síndico. Então não adianta brigar com o síndico, porque não é culpa do síndico. O pessoal acha que tudo é culpa do síndico. Não é o síndico que vai aplicar essa multa. É um fiscal. É uma pessoa responsável que vai aplicar essa multa. E olhe se ficar só na multa, porque pode acontecer ainda de isso ser levado para o conselho tutelar e ainda a pessoa responder a um processo aí, podendo até vir perder a guarda dos filhos menores. Da parte do condomínio, o que o condomínio vai precisar fazer, caso essa lei seja aprovada, o condomínio vai precisar fixar cartazes em áreas comuns, conscientizando a respeito da existência dessa obrigação e dessa lei. Então os condomínios vão passar a ter que apenas divulgar o assunto através de cartazes. Senão aí o condomínio pode receber multa. Então o trabalho do condomínio é fixar cartazes informativos. Se ele não fixar, ele também pode ser multado. Mas o pai ou mãe ou responsável que deixar a criança sozinho é uma multa de 5 a 20 salários mínimos. Então é uma multa bem pesada. Se for 20, então nem se fala, né? Me surpreendeu muito, tanto que na hora que eu cheguei a bater o olho, eu falei assim, nossa, mas o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele já te dá um caminho, né? Ele dá, inclusive, eu vou pegar o direito do consumidor, em que um dos artigos diz respeito a compras feitas fora do ambiente físico. Ou seja, naquela época não se era discutido, na década de 90, não se era discutida a possibilidade da internet. Mas na hora em que você coloca compras feitas fora do ambiente físico, subentende-se a internet, da mesma forma que a obrigação de cuidar de um menor. Isso é fato. Agora, corre um sério risco de abrir precedentes aquelas brincadeiras que são feitas fora do condomínio, que são feitas nas ruas, que os pais deixam os filhos supervisionados, mas com um número menor de monitores suficientes. Então isso vai abrir um certo precedente para que corra determinados problemas jurídicos não tão interessantes. Quando você passa para a mão do síndico e dos moradores um poder fiscalizatório. Porque, querendo ou não, quem vai fiscalizar isso aí, dentro de condomínio, passa a ser o síndico, o subsíndico, né, os moradores, que vão identificar que aquela criança vive em apartamento sozinha durante o período comercial, ou ela fica frequentando as áreas comuns, e isso também surpreende, porque não diminui também um pouco da liberdade da criança se acabar socializando com outras, sem essa questão do supervisionamento que vai acontecer com essa lei. Por exemplo, para ir a um parquinho, é uma área, querendo ou não, comum, ela vai precisar estar com adulto. Para ir em determinado local, para ir à piscina, ela vai precisar estar com adulto. Porque se você pegar os números em um ano que acontece na vida condominial, isso no Brasil, são mais de 3 mil casos de mortes de criança, né, por acidentes que acontecem em condomínio, e mais de 110 mil outras que são simplesmente acidentadas também em condomínio, ou seja, provavelmente não estavam supervisionadas por um maior, por um responsável. Então eu gostaria que o doutor falasse também sobre esse assunto, porque é interessante na hora em que você cria possibilidades, inclusive no meio jurídico, e também outras possibilidades que fazem com que o fiscalizador seja, às vezes, o teu vizinho. Esses números, realmente, que você mencionou, são expressivos, né, da quantidade de acidentes domésticos que acontecem em casa, em condomínio, né? E é por isso até que chamou a atenção do legislador para criar uma lei nesse caso, porque o legislador entendeu que não está havendo uma supervisão adequada dos pais maiores de idade ou responsáveis, né? Por isso que foi criada essa lei. Ela ainda vai sofrer algumas alterações, alguns ajustes, mas
certamente ela vai trazer algumas outras possibilidades que, na prática, no dia a dia, que a gente vai saber como que ela vai funcionar, o dia que ela entrar em vigor. Lembrando que nós estamos falando assim, até 12 anos a supervisão. Acima disso já estaria liberado de acompanhamento, né? Não significa, creio eu, que seria apenas o pai de cada um dessas crianças, mas pelo menos um pai responsável por 5, 6 crianças que vão até o parquinho, para ficar ali à distância, olhando, ver se não vai machucar, se cair, ir lá fazer um primeiro socorro, um primeiro cuidado, né? Então, é esse ponto que vai ser observado. De fato, também, quem vai fiscalizar isso, que vai funcionar mediante denúncia, né? Os órgãos fiscalizadores, vamos pegar o conselho tutelar, ele não vai ficar entrando de condomínio em condomínio para ficar verificando essas situações. Vai funcionar como já funciona hoje, mediante denúncia. A questão é que o conselho tutelar vai ter mais força para trabalhar com essa lei. Ele vai ter mais respaldo, mas quem vai denunciar vai ser o vizinho, o síndico, né, outros moradores. Então, realmente vai funcionar na base da denúncia, que vai ser feita a denúncia para o Conselho Tutelar, para o Ministério Público, enfim, existem vários órgãos que podem ser feita a denúncia, e esses órgãos, mediante denúncia, vão até o condomínio, e verificando essa situação, podem aí lavrar as multas. E outras penalidades, como eu falei, pode chegar até uma penalidade até de perda de guarda. É importante ressaltar que esse assunto ele precisa ser levado e comentado em todas as assembleias. E não em uma única durante o ano. Não, em toda oportunidade que você tiver de falar sobre esse assunto para todos os condôminos, é importante que se fale, é importante que se lembre. Principalmente porque com certeza serão distribuídos dentro do condomínio os cartazes, as informações necessárias, né, que diz a respeito à própria lei, que será provavelmente uma lei, porque por enquanto é um projeto, mas é um projeto já aprovado, né, que vem com uma modificação interessante. Mas é interessante ressaltar também, né, o Luiz Fernando, a obrigação e também a força de vontade dos síndicos a esse assunto sempre ser levantado, sempre ser ressaltado em uma assembleia. Sim, esse assunto e alguns outros devem ser sempre ali no finalzinho da assembleia, pelo menos, depois de terminar os assuntos, ser repassado algumas informações importantes, e essa com certeza é uma delas. Aproveitar o momento da assembleia, que é o momento onde todos estão juntos, para divulgar, reforçar as informações. Hoje os síndicos também, além das assembleias, eles utilizam um canal de comunicação que é um grupo de WhatsApp, na verdade, mas onde só o síndico coloca as informações, para não ficar, não se perder informação, né? Então, assim, é um grupo fechado, onde o síndico é o único administrador e ele posta as informações lá. Esse é o melhor formato que tem, porque a informação fica ali organizada, não tem conversa no meio, onde se perde a informação, e é uma forma de alimentar os moradores com as informações. Então, sempre também procurar ali estar reforçando essa regra, essa informação nesse grupo de WhatsApp, que é praticamente como se fosse uma lista de transmissão, né? Para que os condôminos possam estar cientes. Às vezes muda gente nova para o condomínio, de um mês para o outro. Então, às vezes, uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, está reforçando também isso no grupo de WhatsApp. Luiz Fernando, hoje, quem é responsável por essa questão de todos os danos que acabam causados, né? As crianças. Então, vamos dizer, ela se machucou, ela foi assediada, existem casos de abuso. Quem é responsável? Seria aquele maior ou seria o condomínio? A jurisprudência, ela entende da seguinte forma. Se o condomínio fez todas as manutenções certinhas, corretas dos equipamentos, por exemplo, do parquinho, do balanço, do gira-gira, do escorregador, tá tudo em dia, tá fazendo as manutenções corretas e houve um acidente, o condomínio não é responsável. Você entende dentro da jurisprudência. O condomínio ele só vai ser responsável se tiver uma falta de manutenção, se tiver em estado de não utilizável o equipamento, né, ou uma falha do equipamento, aí sim o condomínio vai ser responsável. Então, o que o condomínio deve fazer para se preservar de responsabilidade? Manutenção em dia. Se o condomínio estiver com manutenção em dia, não vai ter problema.
Outro ponto também, uso inadequado do brinquedo. Por exemplo, a criança está no balanço, né? O balanço é para se usar como? Sentado, balançando com os pés, fazendo impulso com os pés e segurando naquelas correntes, certo? Essa é a forma certa de usar balanço. Mas a criança resolve ficar em pé em cima do balanço, se balançando ali, que não é a forma correta, ela cai e se machuca. Aí, nesse caso, o condomínio está isento de responsabilidade, porque foi o uso inadequado do equipamento, do brinquedo, pela criança. Quem deveria estar olhando o uso adequado é o pai e a mãe. Aí a responsabilidade é dos pais. Luiz Fernando, uma pergunta inteligente é: quem fiscaliza o síndico? Porque normalmente o síndico é o maior nome dentro da questão relacionada àquele condomínio, né? O que vai distribuir, o que vai seguir as leis, o que vai seguir o que foi decidido em uma assembleia e dali para frente. Agora, quem fiscaliza o síndico? O síndico, ele sofre fiscalização, primeiramente, do conselho fiscal. Todo condomínio costuma ter um conselho fiscal composto de 3 condôminos. Então, todo mês, os condôminos que são do conselho fiscal vão receber as pastas de prestação de contas. Lá vai ter toda a vida financeira do condomínio, os extratos bancários, boletos, notas fiscais, onde o conselho vai fazer esse primeiro filtro de fiscalização do trabalho do síndico. Fora isso, os moradores também podem e devem fazer esse acompanhamento. Geralmente, a maioria dos condomínios costumam já mandar no boleto, no corpo do boleto, assim de uma forma mais resumida, até por causa da limitação do espaço, já vem um demonstrativo financeiro de receitas, despesas, saldo bancário, aplicações, o que o condomínio tem ali na sua movimentação. Ali já é uma forma de prestação de contas, já é uma forma do condomínio ter acesso. Mas, num primeiro momento, quem fiscaliza é o Conselho Fiscal. Inclusive, o Conselho Fiscal, na Assembleia, ele dá o parecer dele, né? O Conselho não aprova nem reprova as contas, tá? Quem faz isso é a Assembleia de Condomínio. O Conselho, ele dá o parecer, fala, olha, durante o ano, a gente analisou as pastas, está tudo certo, ou tem alguma coisa errada, a gente recomenda aprovação, ou não recomenda aprovação por causa disso, disso, disso. Aí a Assembleia que vai decidir. Que, então, de certa forma, também o parecer final de fiscalização é da Assembleia, que é composta por todos os condôminos adimplentes. Eu vou dar um pulinho lá no Savenhago e depois eu vou para uma questão interessante sobre a antena coletiva. Se quem tem obrigação ou não a respeito dessa antena coletiva e falar um pouquinho sobre ela. Vamos lá para o Savenhago. O Savenhago se superou, negociou todos os preços para fazer a diferença no seu bolso. E aqui no Hortifruti, lá no açougue, no setor de bebidas, na loja toda, tem muita oferta boa mesmo. No Savenhago é muito mais barato. Cebola nacional, quilo 5,98. Alho importado, cada 100 gramas, 1,99. Arroz tipo 1 pop, 5 quilos, 27,50 e no nosso cartão a 26,90. Postas de tilápia congeladas Copacol 800 gramas, 25,90. Leite longa-vida Jussara 1 litro no Saviganhe, 3,75. Ovos brancos grandes a dúzia, 8,90 e no nosso cartão a 7,90. Tomate longa-vida ou italiano quilo, 6,59. Sardinha eviscerada congelada Mari Rio, 400 gramas, 7,90. Achocolatado em pó Nescau, lata 370 gramas, 7,69. Óleo de soja soia 900 ml 5,25 no nosso cartão a 4,95. O Savenhago se superou, negociou todos os preços para fazer a diferença no seu bolso. E aqui no Hortifruti, lá no açougue, no setor de bebidas, na loja toda, tem muita oferta boa mesmo. No Savenhago é muito mais barato. Voltamos. Ô Luiz Fernando, só para lembrar o pessoal que está em casa e nos ouvindo, é um projeto de lei, né, já foi aprovado pela Câmara dos Deputados. Agora, qual que é a sequência até ser obrigatório? Porque não precisa o síndico agora correr e começar a colocar cartaz como uma obrigação legal. Então explica pra gente como que funciona. Não, ainda não precisa sair correndo colocando cartaz, até porque esse cartaz vai ter a forma específica, que a lei vai dizer qual é essa forma específica de colocação do cartaz. Então não precisa executar nada disso agora. Isso é um projeto de lei, tá? Foi aprovado na Câmara dos Deputados.
agora segue para o Senado, e depois do Senado aprovando, se tiver alguma alteração, volta para a Câmara dos Deputados, se não, pode seguir para o presidente fazer a sanção. Vamos falar um pouquinho sobre... Aliás, esse bate-papo daria para colocar outros, inclusive o juiz da infância e adolescência, para bater um papo sobre esse assunto, porque ele é muito, muito polêmico, né? Ele traz várias questões e questões que vão obrigar a ter alguém responsável por aquele menor, né? E caso você não possa, que você passe essa obrigação para uma outra pessoa. E aí fica aquele critério, né? A quem eu precisarei informar? Isso eu pergunto, então, vou continuar esse assunto, terminar o dia de hoje falando sobre esse assunto, Luiz Fernando, deixar para a questão da antena coletiva numa outra oportunidade, mas eu vou trazer essa questão em que eu passei a obrigação de cuidar dos filhos, netos ou que sejam sobrinhos para outra pessoa. Essa pessoa não cumpriu a obrigação. Aonde eu devo informar? Eu devo informar num livro específico que tal pessoa ou eu sou responsável por tais crianças, aquela criança de tal morador já não é minha responsabilidade. Precisa também se organizar, os condomínios vão precisar se organizar, disponibilizar um livro para que direcione a quem eu sou ou não responsável. Pode ser um livro, tradicional livro de registros dos condomínios, mas também hoje tem os meios eletrônicos também, que servem como provas. Até mesmo mensagens de WhatsApp servem como provas. Então, a pessoa que quiser se resguardar, né, de que está delegando o cuidado do seu filho a uma babá ou a uma vizinha, né, então ele deve se resguardar com essa informação, pode ser para o condomínio, né, mas a simples conversa, troca de conversa entre ela e a pessoa que ela está combinando isso, já vai servir de prova também para isentá-la de uma responsabilidade. Não totalmente, porque a responsabilidade ela é sempre dos pais, né? Até para quem você delega, você tem que fiscalizar se essa pessoa que você delegou está executando bem. Então, os pais não vão ficar 100% isentos. Mas isso certamente funciona como um atenuante quando você delega para uma pessoa. São cuidados aí a serem tomados. Doutor, tem alguma... Na hora que você falou a respeito da obrigação, né, que vem um parecer, vem um documento oficial de como colocar um cartaz em determinado local, eu gostaria que falasse um pouco mais sobre isso, em qual momento ele vem e se a lei trará em quais locais será disponibilizado esse cartaz. Porque na hora que você pega o projeto, não vem a estrutura de um cartaz específico, né? Teoricamente deixando a critério dos seus síndicos e condomínios a colocarem em determinados locais, inclusive a organizarem a parte estrutural desse cartaz. Agora, como que eu consigo identificar e buscar informações na lei e buscar informações na hora que ela estiver em vigor para que eu me adapte, faça a adaptação correta do condomínio no que ela pede? Adeque. Nessa parte, a gente ainda vai precisar esperar a redação final, porque ela deve sofrer, às vezes, alguma alteração. Mas baseado no que nós temos hoje, a lei ela não vai dizer o formato desse cartaz, né? Então, assim, cada condomínio vai fazer o seu cartaz do seu informativo do seu jeito, se vai colocar imagem, se vai colocar só texto, então não vai ter um formato específico. Mas a lei vai dizer aonde ele deve ser colocado. Por exemplo, em locais de grande circulação, como halls de entrada, às vezes pode exigir que seja colocada na portaria. Então, a lei vai dizer aonde deve ser colocado, né? E talvez algumas leis costumam dizer até as palavras, os dizeres que devem conter, né? Essa ainda, desse projeto de lei, ainda está meio vago essa parte. Eu acho que esse é um dos pontos que eu acho que eles ainda vão ajustar. Então, a hora que sair a lei, nós vamos saber realmente qual vai ser o formato que eles vão definir. Mas a lei pode dizer quais são os dizeres que devem constar, pelo menos uma parte deles, né, e depois o condomínio pode complementar com outras informações, o destaque que deve ser dado, mas principalmente o local onde deve ser instalado. Provavelmente, a lei deve disciplinar, quando finalizada, né, quando sair do projeto e se tornar lei, deve provavelmente sinalizar para que seja colocado em locais de grande circulação, como halls de entrada, portaria e áreas de lazer. Então, provavelmente vai ter que ter uma também no parquinho,
uma na piscina, uma no campo de futebol, na quadra, enfim, conforme as áreas de lazer de cada condomínio. Em primeiro momento, essa lei, o que me parece, ela é muito mais punitiva do que a educacional, né? Do que ela trazer a parte educacional, em primeiro momento. Porque muitos terão que se adequar a essa nova regra, na hora em que ela for realmente sancionada, né? Mas o que me parece, e o que acontecerá com certeza nos condomínios aí, em primeiro momento, será a questão punição. E aí depois a questão educacional. Ela vem junto, na verdade deveria acontecer de forma antecipada a educacional, para depois aparecer a forma punitiva. Mas a lei brasileira, infelizmente, é isso, acaba jogando as duas formas de uma única vez. Hoje, o que o doutor faz, né, trazer essa informação é a educação. Então, é uma forma dos síndicos já se programarem, as pessoas que vivem em ambiente de condomínios, tanto vertical quanto horizontal, tenham já essa informação, que em um determinado momento, provavelmente no ano que vem, já apareça aí alguma novidade a respeito desse projeto de lei que se torne lei. Então fiquem atentos, agradecer mais uma vez o Dr. Luiz Fernando Maldonado pela participação, agradecer aos nossos ouvintes telespectadores e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Hora do Consumidor.